Hoje é uma sexta-feira santa. O Brasil é um país predominantemente católico. Ainda que eu não pratique religião alguma, eu acho que todos nós temos dentro de nós a ideia de religião no sentido de religar-se, de voltar a uma origem. A gente tem esse sentimento, eu não sei se é um sentimento puramente fetal, né? Aquela lembrança ainda inconsciente de você estava ligado a outro ser, que era na verdade a sua mãe, né? Freud diria, ou aliás disse, né, que a ideia de um Deus é a ideia da imagem paterna, né, que estaria no nosso inconsciente e que depois de adulto nós buscaríamos, ainda que sem se dar conta, encontrar um pai superior, né, que pudesse nos ajudar diante das nossas dificuldades. É curioso como até hoje em dia a religião, essa religião com essa figura paterna, né? Deus é um homem que é pai dos humanos, né? Ainda permanece tão forte entre nós e de uma forma absolutamente cegante. As pessoas vivem com uma crença fervorosa, né? Mas de qualquer maneira, o ponto que me traz hoje aqui é que, se tratando de uma sexta-feira, feriado, véspera de Páscoa, eu acho que é oportuno discutir a ideia de que o ser humano não pode, como nem mesmo máquinas podem trabalhar sem parar. Nós precisamos de um descanso, né? E essa sexta-feira sem trabalho foi muito boa, mas o sábado e o domingo que vão vir, né? Como uma forma de tu se recuperar fisicamente, mentalmente, do desgaste, da rotina, das tarefas repetitivas. E eu que trabalho com adolescentes, nas aulas nós temos não só transmitir a teoria, mas pedir silêncio, pedir que eles participem da aula, que falem menos colateralmente, né? Naqueles grupinhos que se fecham lá no fundo da sala, né? Nas laterais da sala. Então, existem atividades muito estressantes, existem até mais do que a atividade de professor, onde as pessoas precisariam descansar. E não é isso que está se observando. As pessoas estão trabalhando mais, claro, tem o desejo de ganhar mais também, mas porque as empresas me impressionam. Não era comum na minha infância, lá para a década de 80, trabalhar-se aos sábados pela manhã. Mas é isso que as pessoas estão fazendo, trabalhando sábados pela manhã. O comércio abre sábados o dia todo e domingos todos os dias, né? Nós estamos trabalhando mais e aqueles sonhos sindicalistas e também de todos nós de redução de jornada de trabalho, né? Parece cada vez mais distante. A jornada, se eu não estou enganado, é de 44 horas semanais. Além disso, se pagaria hora extras, né? Ou se deve pagar hora extras para o funcionário. O objetivo dos sindicatos seria a redução para 40 horas, quer dizer, uma redução de 4 horas no trabalho semanal. Eu acho que se deveria pensar, não redução de horas, mas redução de um dia inteiro, para que a jornada de trabalho fosse um pouco mais harmoniosa, equilibrada, para que a gente não vivesse apenas trabalhando, né, ao ponto de quase a exaustão, né? O ser humano termina a sua vida exausto. A vida em sociedade, como disse Aristóteles, ela é muito mais do que viver junto com as outras pessoas. É viver bem, é viver de uma maneira que haja mais benefícios do que teríamos se vivêssemos sozinhos ou em comunidades familiares, né? A minha sugestão é que se pense em 4 dias de semana, semanais de trabalho, segunda, terça, quarta e quinta, e se acrescente ao final de semana a sexta-feira. Portanto, teríamos no final de semana 3 dias. Eu sei que as empresas sempre encontram brechas, né? Pessoas que, além de trabalhar durante a semana, ainda trabalham sábado de manhã.
fora aquelas que eu disse, principalmente do comércio, né, que trabalham até domingo, mas elas, ao trabalharem domingo, têm oferecido a elas um dia da semana para substituir aquele domingo que foi perdido, né? Agora, sobre a viabilidade de uma alteração profunda assim nos dias de trabalho, eu acho muito pequena, a não sei que a pressão fosse gigantesca, mas eu não sei em que condições se daria um movimento, por exemplo, sindical, né, que pressionasse o governo para a redução de jornada de horas. Porque quando a economia, melhor dizendo, está em crise econômica, o que as pessoas precisam é de trabalhar. Mas quando a economia está próspera, e a do Brasil parece mostrar um crescimento em direção à prosperidade, né? Nesse momento as pessoas também não falam sobre redução de jornada de trabalho, porque elas querem aproveitar esse momento onde elas trabalham muito, mas em compensação ganham seu salário, ainda que não seja grande, mas um salário que lhes permita pagar suas contas, né? Ou mal pagar suas contas. De qualquer maneira, é melhor do que não ter emprego, e nós já vivemos crises assim, né? Lá por 97 havia muito mais desemprego. Hoje a taxa de desemprego pode-se dizer em torno de 7% no Brasil, na média. Em alguns países, como Estados Unidos, estava em 10%. Na Espanha é algo como quase 20%. De qualquer maneira, eu acho que isso depende também, lembrando, por exemplo, de Getúlio Vargas, né? Foi um líder forte o suficiente para se impor e impor uma legislação trabalhista que não existia no Brasil. Talvez a saída nós precisássemos de um líder forte que pudesse impor certas condições mínimas, novas regras, né, para valorizar aqueles que trabalham. Acho que está se fazendo, né, alguma coisa na direção de valorizar o trabalho. Por exemplo, dar reposições salariais e, além disso, não só repor a inflação que foi perdida, mas um pouco além da inflação, quer dizer, portanto, dando ganhos reais ao salário. Isso é bom. Mas não se está... outra coisa, não posso esquecer, o governo já está falando em desonerar as folhas de pagamento, a receita das empresas, né? Muitas vezes se cobra impostos sobre a folha de pagamento, e aí as empresas não se sentem motivadas a empregar, né? Ou empregam menos do que poderiam, né? E aí se cobraria imposto sobre a receita que entra nos caixas das empresas e não sobre a folha de pagamento. Mas não se fala em redução de jornada de trabalho. O nosso país é um país que sempre segue as inovações dos outros. Talvez estivesse na hora de nós inovarmos também, né? É claro que vão dizer que existem custos quando você deixa uma pessoa um dia em casa, quando ela poderia estar trabalhando. Eu duvido disso. Eu acho que a qualidade que você ganharia, né, para a sua vida, para a sua saúde, ela paga qualquer custo de não estar numa empresa, porque a pessoa descansada vai voltar para o trabalho com muito mais energia, muito mais disposição para trabalhar, né? E é preciso harmonizar, né? Você ter um tempo para você, para sua família, para estar na sua casa, ou para você gastar como quiser. E aí então outro tempo, que é o tempo do trabalho, onde você é útil em função daquilo que você oferece para a sociedade, né? Acho que isso seria muito bom. E eu falo como professor que passa a semana inteira num trabalho que é monótono, em parte repetitivo, né? E em parte estressante, porque prender a atenção de adolescentes, muitas vezes indisciplinados, que vêm de casa com dificuldades de relacionamento, né? Eu acho que seria muito bom para a gente ter esse tempo para nós. 5 dias para se trabalhar e 2 para descansar me parece bastante injusto e desequilibrado. Na minha opinião,
deveríamos ter pelo menos 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. Eu acho que seria uma releitura no século XXI das lutas que ocorreram pós-revolução industrial, né, ou ainda, perdão, durante a revolução industrial, a luta por aquela luta por 8 horas de sono, 8 horas de lazer e 8 horas de trabalho. Acho que nós poderíamos repensar isso, porque quando dormimos não podemos ser úteis nem para a sociedade nem para nós mesmos, embora o nosso corpo necessite, né?